O ano de 2023 está aí e não tem nada melhor do que você começar o ano recebendo os seus dividendos nas primeiras semanas. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar top 5 fundos imobiliários baratos para você ganhar dividendo em 2023. Antes de começar e mostrar para vocês os 5 melhores fundos imobiliários para você conseguir ganhar um bom dividendo, em 2023, você deve dar essa moral pra gente, clicar aqui no botãozinho de se inscreva-se, curte esse vídeo e ative o sininho de notificações. E pega aqui, pessoal, esse vídeo e compartilhe para um amigo que não sabe essa modalidade de investir e iniciar o ano de 2023 já conseguindo receber aquela renda através do dividendo dos fundos imobiliários. Então, para você que está preparado e quer ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, eu vou te apresentar agora os top 5 fundos imobiliários que estão baratos para você aproveitar a oportunidade de comprar por um preço bem mais barato do que a maioria das pessoas e para você também aproveitar e ganhar bons dividendos em 2023. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação, pelo amor de Deus. O que você vai fazer com esse vídeo? Você vai absorver as informações, estudar e você tomar suas próprias decisões. Esses fundos imobiliários aqui, pessoal, que eu separei, os 5 fundos imobiliários, eu analisei duas métricas para mostrar para vocês o porquê ele está barato e porquê você vai ganhar bons dividendos em 2023. A primeira métrica é o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. É uma métrica fundamental se você é investidor de fundo imobiliário ou se você quer iniciar nos investimentos dos fundos imobiliários, você tem que saber. É uma métrica onde a gente sabe se esse fundo imobiliário está sendo negociado mais barato ou se ele é negociado mais caro. E todos esses fundos imobiliários que eu vou mostrar aqui para vocês têm um P sobre VP menor do que 1. Em via de regra, se você tem um fundo imobiliário que tem um P sobre VP maior do que 1, esse fundo imobiliário está sendo negociado mais caro, ou seja, as pessoas estão topando comprar cotas desses fundos imobiliários mais caros do que ele realmente vale, ou seja, a probabilidade desse fundo imobiliário se desvalorizar é maior do que ele continuar se valorizando, porque você está comprando ele mais caro, um P sobre VP maior do que 1. Se o P sobre VP é igual a 1, quer dizer que as pessoas estão comprando esse fundo imobiliário com um preço justo, ou seja, o fundo imobiliário vale 100 e as pessoas estão pagando 100. E se você tem um P sobre VP menor do que 1, significa que as pessoas estão comprando essa cota desse fundo imobiliário mais barato do que ela vale. Desse fundo imobiliário vale R$100, mas a sua cota está sendo negociada a 90, a 85, ou seja, você tem um desconto. Então, possivelmente, se você escolhe bons fundos imobiliários, a chance de você acertar e conseguir futuramente uma valorização é muito grande. Então, você tem que ficar ciente e entender o quão é importante a métrica P sobre VP para você escolher bons fundos imobiliários, assim como eu vou te mostrar aqui no vídeo. E a outra métrica é o dividend yield, ou seja, é aquilo que a gente vai receber ao longo do ano, os nossos aluguéis que vão pingar aí todo mês na conta da nossa corretora. Então, analisar também o dividend yield é interessante para a gente saber quanto a gente vai receber para frente, beleza? E já para começar, eu quero compartilhar aqui com vocês o primeiro fundo imobiliário da lista é o CPTS11. É um fundo imobiliário de papel. Hoje tem a sua cota sendo negociada em R$ 85,48. Uma métrica interessante que é o dividend yield, ou seja, esse fundo imobiliário pagou 14,97% nos últimos 12 meses, o que equivale a R$ 12,80 por cota. Ou seja, quem comprou esse fundo imobiliário há 12 meses atrás, todo mês veio recebendo esse dividendo mensal e acumulou R$ 12,80 por cota. Esse fundo imobiliário teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 12%. Como eu falei para vocês, do CPTS11, o P sobre VP é de 0,93, então a gente consegue ver um potencial de ganho na cota desse fundo imobiliário no longo prazo. O seu último rendimento foi de 85 centavos. O que equivale a 0,95%. E os históricos aqui, a gente analisar, é bom analisar o histórico de dividendo do CPTS11, tem um pagamento constante de dividendos aí, historicamente, praticamente, comparado com 2021, pagou quase o mesmo tanto. Então, é um bom fundo imobiliário para você analisar, e ver se realmente faz sentido para você ou não. Esse aqui é um fundo imobiliário de papel. O segundo fundo imobiliário aqui, para mostrar para vocês, é o VISC11, é um fundo imobiliário de shoppings, diferentemente do CPTS11, que é um fundo imobiliário de papel, que investe em títulos de renda fixa. Esse aqui já é um fundo imobiliário de shoppings, ou seja, tem shoppings espalhados no Brasil todo. Esse fundo imobiliário VISC11, a cota atual custa R$ 105. Tem um dividend yield de 8,22% nos últimos 12 meses, ou seja, cada cota nos últimos 12 meses distribuiu R$ 8,63. E nos últimos 12 meses teve uma boa valorização de quase 10%. Então, esse fundo imobiliário teve um bom desempenho, pessoal? Quando a gente desce aqui para ver, o P sobre VP está em 0,91, então a gente também tem uma oportunidade aqui de ganho mais no médio e longo prazo. E analisar o último rendimento, pagou 0,75 centavos, que foi o equivalente a 0,66
0,86% de dividendos. E o seu próximo dividendo, que será pago em dezembro, né, vai ser de 0,76%. Quando a gente dá uma analisada aqui também nas métricas, a gente percebe que o dividendo desse fundo imobiliário em 2022, que está aqui em verde, foi um dividendo maior do que em 2021. Então teve um crescimento no dividendo. Então esse aqui é o nosso segundo fundo imobiliário. O nosso terceiro fundo imobiliário já é um pouco diferente, né, do segmento. É o RBRF11, é um fundo de fundo, ou seja, você compra uma cota do RBRF11 e você se expõe a 30, 40, 50 fundos imobiliários diferentes, porque ele é um fundo de fundo. O fundo aqui, e dentro dele tem diversos outros fundos imobiliários, né? Um fundo imobiliário bem diversificado. O RBRF11, a sua cota atual custa R$ 71,64. Nos últimos 12 meses, ele pagou 10,30% de dividendos, o que equivale a R$ 7,37 por cota. Também não é um dividendo ruim. Aí nos últimos 12 meses teve uma valorização de 0,53%, praticamente ficou no 0 a 0. Quando a gente desce aqui para ver o P sobre VP, é um P sobre VP também bem interessante, né, de 0,83. Então, possivelmente a gente deve ter uma boa oportunidade de ganho de capital, né, de valorização de cota no médio e longo prazo. O último rendimento foi de 63 centavos, o que equivale a um rendimento de 85, 0,85%, e o próximo dividendo não foi divulgado. Analisando aqui o histórico de dividendo, a gente percebe também que os dividendos de 2021 e 2022 praticamente são os mesmos, né? O histórico praticamente o mesmo. Então esse é o nosso terceiro fundo imobiliário, é um fundo de fundo, caso você queira diversificar bastante o seu capital. O quarto fundo imobiliário é o BCFF11, também um fundo de fundo. Sua cota custa R$ 68,00. Aí nos últimos 12 meses pagou 9,68% de dividendos, o que equivale a R$ 6,58 por cota. Nos últimos 12 meses esse fundo imobiliário já teve uma desvalorização de 3,18%. Aí olhando a métrica do P sobre VP, também está bem atrativo. É um P sobre VP de 0,87. Pode ter um possível ganho de capital aí na frente. E quando a gente dá uma olhadinha aqui no último rendimento, pagou 0,56 centavos, que equivale a um rendimento de 0,79%, né, no mês de novembro. A gente também dá uma olhada aqui no histórico, a gente percebe que é um fundo imobiliário também que tem um histórico de dividendo, né, recorrente, que não oscila tanto. Então a gente dá para ver aqui o quanto que esse fundo imobiliário distribuiu em 2021 e 2022. O nosso último fundo imobiliário é o KIP11, é um fundo imobiliário de papel, igual o CPTS11, o primeiro fundo que eu falei aqui para vocês. A sua cota custa R$ 92,19. Nos últimos 12 meses pagou 14,06% de dividendos, o que equivale a R$ 12,96 por cota, né? Que se você tivesse comprado a cota lá no início do ano, cada cota que você comprou nos últimos 12 meses você recebeu R$ 12,96. Nos últimos 12 meses essa cota caiu praticamente 10%, né? Reforçando o aumento de taxa de juros acompanhado com a diminuição da inflação nesses últimos meses no Brasil, afetou as cotas dos fundos imobiliários e principalmente os fundos de papel. Os fundos imobiliários de papel são investimentos de recebíveis imobiliários que têm a função, né, de investir em aplicações de renda fixa e que se espelham muitas vezes a IPCA ou IGPM, que são índices de inflação. Então, nos últimos meses aí, a gente viu que o Brasil teve deflação, ou seja, a inflação veio negativa, e isso afetou as cotas desses fundos imobiliários de papéis e os de tijolos foi por conta de aumento de taxa de juros. Para você que está aqui comigo até agora, vai ser uma boa oportunidade para você conseguir comprar agora. Isso vai reverter, futuramente a taxa de juros vai cair, as pessoas vão querer entrar, e se você entrou neste momento montando a carteirinha diversificada, você vai conseguir surfar essa valorização quando as pessoas entrarem mais pesado nesses fundos imobiliários. O P sobre VP está em 0,95, também a gente vê um desconto interessante. Olha isso aqui, pessoal, para vocês entenderem e não ficarem assustados. Veja que o último rendimento foi de apenas 30 centavos, o que equivale a 0,31%. Aí o próximo rendimento já aumentou, que veio de 50 centavos, que deu um rendimento de 0,54%. Por que o dividendo desse fundo imobiliário de papel caiu a partir de julho, agosto? Aqui, julho pagou R$1, em agosto pagou só 58 centavos, em setembro pagou 35, em outubro pagou 30 centavos. Porque os fundos imobiliários de papel, eles investem, né, os seus ativos em dívidas imobiliárias. É que, por exemplo, tem IPCA mais 10%. Essa é a base de receita de um fundo de papel, por exemplo. E se o IPCA ele fica negativo, ou seja, a inflação fica negativa, a receita desse fundo vai ser um pouco impactada porque ele vai receber menos grana e essa grana vai ser repassada para nós que temos cotas desses fundos imobiliários. Então, por isso, o dividendo ele diminui. Mas vocês podem ver que já o dividendo de novembro já subiu porque a gente teve um aumento já, né? Uma inflação positiva. Isso deve voltar ao normal, esses dividendos, porque o Brasil é um país
que dificilmente a gente vê longos meses de inflação negativa, né? A gente vê muitas vezes, quase sempre, a inflação positiva e a inflação alta. Então, por isso que isso impactou, né, negativamente os dividendos dos fundos imobiliários, principalmente os de papel. Então, basicamente, esses foram os 5 fundos imobiliários, pessoal, que eu quis mostrar aqui para vocês, que podem estar bem atrativos, é o seu preço e também para você ganhar um bom dividendo lá na frente. E como bônus aqui, eu quero mostrar para vocês o último fundo imobiliário, que é o MXF11. Se você tem pouco grana e quer começar a investir, né, e quer participar dos ganhos mensalmente dos fundos imobiliários, eu te apresento o MXRF11, fundo imobiliário de papel, que custa sua cota R$10, pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 11,99%, o que equivale a R$1,20 por cota, e no último mês distribuiu 10 centavos, né, o que equivale a um dividendo de quase 1%, uma porrada de dividendo, e no mês de dezembro vai pagar um dividendo somente de 8 centavos, já diminui um pouco. Então esse é um fundo imobiliário para você que quer iniciar, às vezes tem pouco dinheiro, para você sentir, né, a sensação de como é. Então, basicamente, pessoal, esses foram os 5 fundos imobiliários, mais um bônus que eu trouxe aqui para vocês. Fundos imobiliários que estão num preço atrativo, mas que em nenhum momento eu indiquei esses fundos imobiliários, não estou indicando aqui para você. Eu estou te mostrando para você agora olhar com bons olhos, estudar, né, e montar uma carteira diversificada. Se você está começando com pouco dinheiro, ali 10, 15 reais, tudo bem, compra ali um MXF11, vai comprando aos poucos. Agora, se você está começando com a grana maior, 1.000, 2.000, 10.000, tá vendo que eu trouxe fundos imobiliários de diferentes setores? Papel, tijolo, para você montar uma carteira diversificada. Não coloque todo o seu dinheiro no CPTS11 porque ele está pagando 15%. Caso aconteça algum problema com esse fundo, ou esse fundo um período ele vai mal, você vai ter um prejuízo, ou você não vai ter um ganho interessante. Então diversifique, tem R$1.000, compre ali 4 fundos imobiliários, um de papel, um de shoppings, um de renda urbana, um fundo de fundo. Vai diversificando e montando a carteirinha diversificada. Tenha cuidado, né, no preço que você paga. A única coisa que a gente pode controlar no mercado financeiro é o preço. Se a gente paga caro no item que era barato, a gente pode perder. Agora, se a gente compra barato um item que valia caro, aí sim a gente pode conseguir ganhar, né, pensando em 2023, com a valorização, né, dessas cotas desses fundos imobiliários e também com bons dividendos. Possivelmente esses fundos imobiliários vão distribuir. Se você gostou desse tipo de conteúdo, curte, se inscreve aqui no nosso canal. Estamos batendo a marca dos nossos 1.000 inscritos. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Deixe aqui seu comentário sobre algum desses fundos imobiliários e me conta aqui se você tem algum desses fundos imobiliários aqui. Um beijão a todos e é isso. Te espero aqui no nosso próximo vídeo. Tchau.